Olá, meninas! Na aula passada nós falamos sobre cores naturais, pigmentos naturais, né, que a gente já tem no nosso cabelo, olhos e pele, que é a melanina. Falamos dos três tipos de cores naturais que nós temos de melanina: azul, amarelo e vermelho. E eu dei o exemplo aqui pelo guache, não é? O azul, amarelo e vermelho, só para relembrar. E aí, através dessa observação de que tínhamos já essa cor dentro da gente, foi criada uma cartela de cores, que é essa cartela que a gente usa para trabalhar diariamente, o colorista usa. Através disso, eles pegaram, isolaram os pigmentos principais, os pigmentos que a gente chama de primários, e misturaram em proporções diferentes e criaram essa cartela imensa de cores. Falei também sobre os fundos de clareamento. Os fundos de clareamento é o suporte da cor, não é? Tem a tabela de fundos de clareamento, tem a tabela de alturas de tons, que eu disse que foi criado devido à observação da quantidade desses três pigmentos que cada um tinha, e foi gerado como se fossem agrupamentos, filas de pessoas com uma quantidade de pigmento em cada fila, e foi feito uma escala de 1 a 9 sobre essa quantidade de pigmentos. E aí originou essa cartela aqui de tons, que a gente chama de tons naturais, ó, das cartelas, de 1 a 9. Ver se dá para vocês verem, vou botar uma outra cartela maior. Só para dizer que essa série natural, de toda a cartela, que a gente tem que saber ler uma cartela, é universal. Então, se você chegar lá na China e procurar uma cor natural, você vai encontrar com essa mesma nomenclatura. Agora, a partir do momento que eles misturaram esses três pigmentos e criaram uma diversidade de cores, 70, 50, 80 cores numa cartela de cores inteira, eles criaram nomenclaturas próprias de cada marca. Tem aquelas básicas, né, que a gente vai descobrir por aquela estrela que eu pedi vocês para pintar. Eu gostaria que vocês colocassem lá nos comentários se já pintaram, qual foi o material que usaram para pintar, se foi guache, sombra de maquiagem, lápis de cera, se deu certo, tá? Então é bom que vocês tenham essa estrela cromática. Aquelas que não conseguiram pintar, não conseguiram tempo ou material, podem imprimir a estrela cromática que foi colocado aí e manter no armário de vocês de coloração, sem problema. O fato que eu quero que vocês saibam é que a cor que não faz parte da mistura vai ser a cor que vai neutralizar, mas essa informação vocês vão usar mais tarde, quando a gente falar de coloração permanente, tá? Agora eu só quero que vocês saibam que as cores são formadas pela mistura dessas três em proporções diferentes e que nós já temos essa cor. Bom, vamos aprender a ler a cartela de coloração a partir disso. Quando o químico faz uma cartela de coloração com várias cores, tá? Ele tem as cores naturais. Toda cartela tem assim uma seção de cores naturais, que são cores universais, tá? Ponto. O que essas cores naturais fazem? Cobertura de branco, nivelamento de cor e cobertura de branco. Essa nomenclatura é universal. Então, o 1 é representado pelo preto, o 2, castanho escuríssimo, o 3, castanho escuro, o 4, castanho médio, 5, castanho claro. Então, cada cor, cada fila daquela que eu falei para vocês, que eles agruparam as pessoas, eles deram um número. E a esse número, a gente tem uma cor, um nome nele também. Só que o cabeleireiro, ele não vai se guiar por esse nome, ele vai se guiar pelo número, sempre. O número que vai te orientar. Tem marca que não fabrica o 1 e o 2, fabrica 1, 3, 4, 5. Geralmente o 2 e o 3, algumas empresas não fazem 1, 2, 3, fazem 1, 3 ou 1 ou 2. Então você tem que saber a diferença de tonalidade entre essas duas, apesar de estarem muito próximas. Então, nesse caso, você tem que gravar isso aqui. Não vai gravar tudo num dia, mas aos pouquinhos você utilizando, procurem gravar o nome correspondente ao número. Então, saber que 1 é preto, 2 é castanho escuríssimo, 3 castanho escuro, 4 castanho médio ou castanho natural, é o único que varia um pouquinho. O 5, castanho claro. Aí vem a série dos loiros.
Loiro começa aqui, ó. Louro. Louro médio, 7. Louro. Os loiros começam aqui. 6, louro escuro. 7, louro médio. 8, às vezes eles chamam de 7 louro médio também de louro natural, tá? Assim como chamam o 4, que é castanho médio, também de castanho natural. O 8, louro claro. O 9, louro claríssimo. E o 10 não faz parte dessas filas naturais, já é uma cor cosmética. E não faz cobertura de branco. Bom, isso aqui, aonde você chegar, a empresa que você chegar, vai ter essa mesma quantidade de cor, não é? Porque essa fila é universal, essa fila de pessoas que é relativa ao nosso pigmento natural. O restante da cartela, eles vão se guiar sempre por essa estrela cromática que vocês pintaram ou que vocês têm aí já pintada, né, que já está impressa. Então, assim, como na cartela eles fazem uma série, tá vendo aqui? Série cendre ou cinza. Reparem que depois do ponto tem uma numeraçãozinha, ó, 5.1, 6.1. Reparem que nessa estrela cromática que eu dei para vocês colorirem, que vocês já têm pintada aí, a cor ponto 1 corresponde ao mesmo ponto 1 que a gente acha lá na cartela, cores que a gente vai usar para trabalhar, que tem ali na série acinzentados, cinza, cendré, tá? Aquilo ali significa que tem pigmento azul presente. Cuidado que daqui para lá, quando você sai das cores naturais, você não tem mais uma obrigação de ter nada padronizado. Então, assim, acho que vocês já viram louro ivete, castanho tabaco, umas cores assim com os nomes diferentes, porque isso aí varia muito de marca, mas a numeração ele tem que te informar. Por isso é que o cabeleireiro ele tem que se guiar pela numeração, e poucos cabeleireiros sabem ler a cor pelo número, ficam atentos a nomes. Então, quando eu falo chocolate, eu posso estar dizendo que é uma cor na altura de louro claro, de louro médio, de castanho claro. Então, é tudo muito relativo. Se você não pontuar para mim que está numa altura, um chocolate, numa altura de 5, numa altura de 6, eu não vou conseguir visualizar a quantidade de pigmento marrom que tem naquela cor. Tá? Então, é legal vocês sempre se guiarem pela numeração. A numeração de cartela é igual filho. Você tem filho, menino e menina. E aí você quer chamar de João e eu quero chamar de Adão. O filho é meu, eu coloco o nome que eu quiser. Então, eu posso pegar duas cores, tipo 7.4. Uma marca chamar de louro médio acobreado e a outra marca chamar de louro tabaco ou mel, sei lá, o que ele quiser. Mas ele tem que manter a numeração. Então, por isso é que você tem que se atentar de que tem que saber ler a numeração. O que está escrito para você pouco importa. Para o cliente, sim, ele vai se guiar por esses nomes, porque ele não sabe, mas você tem que se guiar sempre pela numeração. Então, e aí, voltando àquela estrela cromática, pegaram do lado da cor irisada, o roxa, sendo a união do azul com o vermelho, aquele roxo, e daquele triângulo eles colocaram a numeração ponto 2, tá? Então, vocês vão lá na numeração de vocês, na estrela de vocês e coloquem a numeração ponto 2. E vamos ver para que ela serve. A coloração ponto 2, ela vai neutralizar também tons amarelados que ficarem resultantes do fundo de clareamento. Assim como os outros tons, vai variar a intensidade de acordo com a altura de tom que ela esteja. Então, vocês vão ver aí a foto de uma série que eles chamam de nacre, de irisada. Cada cartela chama de um jeito, cada marca, mas ele tem que orientar certa numeração, que é a ponto 2. Depois ele quis criar uma série dourada. Aí ele foi lá do lado da cor amarela e colocou um númerozinho, ponto 3. Reparem que aqui tem, ó, ponto 3, depois o primeiro número aqui, tá? Ele é relativo à altura de tom, aquela primeira cartela. Então, se eu falo que é 9 antes do ponto, eu digo que é uma cor
louro claríssimo, ponto 3, dourado. Ou seja, tem pigmento amarelo ali, não tem outra coisa. Se eu digo que é 5.3, eu digo que está numa altura de tom, o primeiro número, ele sempre tem a ver com aquela cartela de altura de tom. O que é isso? É a quantidade de pigmento que vai ter ali para que seja visual. Então, assim, a quantidade de dourado que eu tenho numa cor, numa altura de castanho, é uma quantidade muito maior do que eu tenho numa altura de louro claríssimo. Mas as duas têm dourado, tá? Então, só para você se guiar de que o pigmento aqui é amarelo. Então, lá na cartela de amarelo, lá na estrela, tem a pontinha dele amarela. E você bota o número do lado, ponto 3. Esse ponto 3, ele quer dizer que qualquer cor que venha em qualquer altura de tom, naquele pedaço de cartela, ponto 3, vai ter pigmento amarelo. A série dourada, ela vai servir para neutralizar tons muito platinados, aqueles loiros que a gente fala que é branco, né? Então aquilo não é branco, aquilo é excesso de violeta nos tons. Aqueles cabelos que passam demais, aquele shampoo roxinho, e ficam com aqueles lanhos um pouco arroxeados, excesso de pigmentação que a gente vê como azulado, mas aquilo é roxo. Aqueles cabelos que estão descoloridos ao extremo e que se tornam muito sensibilizados, então esses cabelos vão receber melhor o dourado. Sem contar que o dourado é uma cor belíssima. Muita gente atinge um fundo de clareamento do 9, que é um louro claríssimo, um louro claro, um amarelo claro, desculpa, e depois tonaliza com uma cor dourada, que também é uma cor muito bonita de cartela. Continuando com o uso da estrela cromática, agora a gente tem que usar a cor laranja, onde eles colocaram uma numeração ponto 4. Laranja vai ser aquele triângulo que fica posicionado entre a cor vermelha e a cor amarela. Nesse caso, eles criaram uma série de cartela também acobreado, que tem pigmento laranja, que a gente sabe, mas ela não é uma cor vendável. Ninguém quer colorir o cabelo de um castanho laranja, de um louro médio laranja, então a gente fala acobreado para que fique mais suave a venda. Mas o acobreado, ele vai neutralizar tons excessivamente acinzentados, cores muito frias. Por quê? Às vezes você tem um cabelo branco e você decide colocar uma cor cinza. No cabelo branco, vocês vão ver uns capítulos à frente, que o que você coloca nele, ele fica aquela cor exata. Então vai ficar uma cor muito, muito fria. Uma cor até, alguns acham até feio, uma cor assim, meio muito gelo. Então, para diminuir esse aspecto, a gente usa a coloração acobreada, ou mesmo para somar com seu fundo de clareamento e gerar uma cor da moda, tipo o Mariana Rui Barbosa, que está tão na moda, né? Aquele tom lindo. Então é feito com acobreado. Então, tanto ele pode somar com seu fundo de clareamento e gerar uma cor de cartela maravilhosa, quanto ele pode simplesmente neutralizar uma cor que naquele momento, para aquela cliente, seja indesejada, neutralizando tons acinzentados demais. 6. Ponto 6 é aquele triângulo vermelho que tem aí na sua estrela cromática. Quer dizer que nessa cor eu tenho vermelho suficiente para ser visível na altura de 5, na altura de castanho claro. Então, aqui vai ter vermelho na altura de 5, aqui vai ter vermelho na altura de 4, ou 4.66. Aqui vai ter vermelho, 7.6, também vai ter vermelho. Então, o que você tem que se atentar é que o pigmento presente aqui é o mesmo pigmento que vai estar na estrela cromática. E aí eu tenho mate. Nessa cartela aqui, o mate, ele é representado pelo ponto 11. Geralmente nas cartelas, o ponto 2, eles dividem entre mate e irisado, ou seja, verde ou roxo. Algumas empresas não trabalham com verde, outras preferem trabalhar com roxo, para neutralizar cores, para matizar cores. Essa empresa aqui trabalha com os dois. Então, se ela trabalha com os dois, atrás da cartela vai ter uma estrela cromática indicando, porque aquela cartela cromática que eu dei para vocês é uma que geralmente se usa. Mas olha a particularidade de marca aqui.
Nessa empresa, ele está me indicando que o que é verde na cartela dele chama ponto 11 ou ponto 31. Olha aqui. Ponto 11 ou ponto 31. Então, caso eu precise de uma matização ocorrendo com verde, para neutralizar um fundo de clareamento, nessa cartela eu tenho que ir numa numeração ponto 11. É por isso que eu sempre tenho que trabalhar com a cartela da coloração que eu estou trabalhando, porque às vezes você tem uma cartela que você ganhou de um amigo ou de uma loja te deu, alguma coisa assim, e aí você não trabalha mais com aquela coloração, mas só faz aquilo de guia de cores. Você vai errar em cor. Por quê? A cartela tem que ser, porque a estrela cromática ela pode mudar, ela não é universal. O que é universal é somente as alturas de tom, que são essas aqui. Alturas de tom é aquela fila de pigmentos naturais, tá? O restante da cartela, o fabricante pode mudar. Mas ele vai mudar, mas ele não vai te gerar surpresa. Ele vai te orientar pela estrela cromática daquela empresa. Então, nessa empresa aqui que eu estou pegando de exemplo, como é geral, o ponto 2, as empresas mais simples trabalham. Ponto 2, como sendo irisado, que é essa cor aqui, ó, ou sendo o verde, que é o mate, tá? Agora, tem empresa que tem os dois, como essa aqui, e eles chamam o ponto 2 de irisado ou roxo, e o verde eles chamam de ponto 11, mas tem os dois. Bom, ampliando o conceito da estrela cromática, o que a gente tem que entender é que entre as cores primárias existe uma cor secundária, ok? Mas entre essas cores também existe uma infinidade de cores, centenas de tonalidades de verde, de azul, de misturas de cores secundárias e terciárias ali. E o acaju, ou seja, o que a gente chama hoje de marsala, que antigamente chamava de acaju numa linguagem mais moderna, nada mais é que a junção de uma cor primária com uma secundária. Nessa tabela, ele está representado pelo roxo, que já é a união do vermelho mais o azul, mais uma cor primária, que é o vermelho. Então, aí tá circulado aí, onde a gente chama esse reflexo de ponto 5, tá? As cartelas vão representar assim como ponto 5 e vão gerar os tons que a gente chama hoje de marsala ou acaju. É uma tonalidade bastante da moda, né? E ela se soma ao nosso fundo de clareamento vermelho, formando cores belíssimas. E aí, só a apresentação de série por série, você já consegue concluir que a diferença de uma coloração profissional para uma coloração dessas que a gente chama de linha cliente, né, de consumidor final, é justamente a presença dessas séries todas para poder fazer neutralização de fundos de clareamento, coisa que o cliente ele não tem noção. Ele compra a caixinha de coloração com a cor que está na caixa e aí fica com aquele mito de que nunca dá a cor da caixa e vai levando por isso mesmo. Mas dá para ficar a cor da caixa se você seguir os benefícios que o químico formula para você de série em série para que neutralize o fundo de clareamento ou se aproveite desse fundo de clareamento para realizar um serviço melhor. E aí seguimos com a nuance ponto 6. A ponto 6 ela está lá naquela estrela de cromática representada pelo vermelho. O vermelho é o único reflexo que as mulheres aceitam, né? Um castanho avermelhado, um louro médio vermelho, um vermelho intenso. Então é a única cor que você pode falar, o vermelho, a cor mesmo que ele se destina sem precisar de um apelido. Nesse caso, o vermelho ele vai se somar com o fundo de clareamento já existente no cabelo, no caso das colorações, e vai proporcionar um ótimo fundo de clareamento, um ótimo suporte de cor para receber esse vermelho. Tanto é que a gente costuma dizer que é difícil você descolorir um cabelo que foi colorido com vermelho por muitos anos, por muitos meses. Por quê? Porque ele tem ajuda do fundo de clareamento e aí ele se torna muito intenso, muito impregnado no fio. Além de tudo, o pigmento vermelho é um pigmento que a gente chama de granuloso, um pigmento maior. E é um pigmento que realmente se impregna mais.
Mas assim, além disso, ele também serve para neutralizar esverdeados de cabelo. Vamos supor um verde de piscina, um cabelo que ficou verde por porosidade, qualquer esverdeado que tenha no fio, você consegue neutralizar. Eu não estou falando do vermelho intenso, tá? Para neutralizar um verde claro. Eu estou falando num vermelho diluído, agindo de forma rápida, você consegue neutralizar vermelhos. As cores daquela estrela cromática, elas se neutralizam. Vocês vão ver isso acontecer no cabelo o tempo todo. E aquele grupo de iniciantes do Facebook que eu indiquei para vocês, ali vocês veem muito eles errando com isso. Eles querem mudar o reflexo, mesmo que seja para um reflexo mais escuro, e aí eles sempre vão para descolorir o cabelo todo de novo, limpar a cor desse cabelo, para depois aplicar um outro reflexo. Se o reflexo que você for aplicar for um reflexo mais escuro do que o que você vai aplicar hoje, não tem necessidade de você descolorir. É só você usar essa estrela cromática e neutralizar o pigmento, sem necessidade de danificar o fio, de expor o fio a agressões de descolorante novamente. Então, assim, são erros bobos que a pessoa que não conhece colorimetria vai descolorindo sempre o cabelo para mudar o reflexo, sem necessidade. Então, coloquem lá do lado da estrela cromática de vocês, do lado do triângulo vermelho, a numeração ponto 6. Lembrando que isso pode variar um pouco de empresa para empresa. Essa cartela da iBeauty que eu coloquei para vocês é o vermelho, a maioria das nacionais é o vermelho, mas tem algumas cartelas tipo Vela. Vela, ponto 34 já é vermelho. Então, é bom ficar de olho nessa questão da cartela, como eu falei, olhar atrás da estrela cromática da empresa para saber o que eles chamam ali, né, em termos de numeração, de vermelho, de azul, de amarelo, para que você possa se guiar.